Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Raul Agostino e hoje a gente vai dar sequência à nossa aula de análise de gráficos. Na aula passada a gente viu que as escolhas fazem muita diferença no tipo de compreensão que a gente vai ter. Hoje a gente vai ver que não bastam escolhas corretas, mas que a gente precisa também de construções corretas. Um gráfico feito de forma desproporcional altera tudo. Nesse primeiro exemplo, tem um gráfico de pizza. Mas se você olhar para os valores e os tamanhos das fatias, você vai perceber a fatia de 29 para frente. E a inclinação do gráfico dá a impressão de que ela é maior que a fatia de 35. Isso é uma maldade que se faz para tentar enganar, principalmente se os valores não estiverem juntinhos do gráfico, estiverem numa legenda fora. Aí você olha só a aparência e pensa, nossa, esse produto é muito bom, está vendendo muito. Eu queria que você olhasse para essa minúscula tabela, onde eu peguei dois candidatos, A e B, e juntei todo o resto, voto branco, nulo, os outros candidatos, nesse final 32%. Pessoal, o gráfico verdadeiro dessa situação é esse que você está vendo aí. Essas faixas, cada uma delas seria de 15%. Então, olha, o 12 está um pouquinho abaixo da primeira faixa e 56 está perto de chegar em 4 espaços, que daria 60. Muito bem. Se os caras estiverem com vontade de te enganar, olha o tipo de gráfico que eles podem apresentar. Nesse segundo, o primeiro é o verdadeiro, tá? No do meio, a gente achatou o 12. Você sabe como é que eu fiz esse gráfico do meio? Eu não mudei os valores, não. Eu peguei e recortei esse gráfico de cima. Peguei uma fatia dele. Tecnicamente, eu não estou mentindo, mas eu estou enganando. Porque eu faço 12 parecer bem menor do que ele é. E no último, eu simplesmente ignorei o valor das faixas e fiz o 12 colar com 56. Evidente que a pessoa que fizesse isso estava querendo dizer que esse cara do 12 ainda teria chance. Eu queria que você olhasse para essa situação, onde eu tenho 3 partidos políticos divididos em 2 estados com os percentuais de cada partido nesses estados. E eu vou te fazer uma pergunta relativa a esses gráficos. Será que o partido X, esse que está em azul claro, ele tem mais eleitores no A ou no B? Repara que a fatia dele no A é 50% e a do B é 60%. Se você estiver distraído, é capaz de você dizer que é o B, né? Mas não é verdade. Isso vai depender do número de eleitores que você tem em cada estado. Se você tem 1 milhão de eleitores no A, 50% são 500 mil. Se você tem 700 mil eleitores no estado B, 60% é 420 mil. Então repara que ter 50% no A dá mais votos para ele do que 60% no B. Raul, explica de outro jeito? Fácil. Você prefere ganhar 90% do meu salário ou 10% do salário do Cristiano Ronaldo? Acho que você entendeu. Isso acontece no mundo real? Isso que a gente está aprendendo aqui? Ou é só um blá 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 da aula de matemática? Olha, por favor, para esse gráfico, um print que eu tirei da televisão, onde você tem uma situação muito estranha. Posso revelar? Tchan, tchan. Olha, o Brasil, nessa época, tinha apenas 4,7% de taxa de desemprego, bons tempos. Mas, pessoal, olha para o México que está do ladinho. Olha o que acontece. O gráfico do Brasil está mais alto, apesar do número ser menor. Eles estavam querendo piorar a situação do Brasil nesse caso. Se você olhar o segundo, você vai ver o mesmo tipo de armação. Agora seria a inflação, mas em 2011 a inflação era 6,5%. Em 2013, que é o ano disso,
era 5,91 e, no entanto, eles quiseram colocar o último maior para dar a impressão de que a inflação estava piorando. E essa situação, então, é mais complexa ainda. Os caras estavam falando sobre o número de desempregados e divulgaram a seguinte estatística. 57% das pessoas entrevistadas têm um parente demitido. Imagina, chega na rua e pergunta, olha, você tem um parente demitido? Tenho. O pessoal nada contra. Estatística é um negócio muito bom quando é bem feito. A gente consegue realmente tirar informações valiosas, mesmo com uma fatia pequena de pessoas entrevistadas, desde que essa fatia seja bem representativa. Mas nesse caso, tem uma maldade aí. Imagina o seguinte, eu estou desempregado. Eles fazem essa pesquisa, entrevistam a minha filha, a minha esposa e meu irmão. Vão ser 3 pessoas que vão dizer que eu estou desempregado, vão entrar como 3 pessoas nessa estatística. Inclusive que se forem só essas 3 pessoas entrevistadas, elas vão revelar que 100% das pessoas têm um parente desempregado e, no entanto, era uma pessoa só. O gráfico da esquerda foi publicado num grande jornal, era um gráfico de intenção de votos, mas repara que ele tem uma falha, e não foi uma falha casual. Entre os valores 51 e 72 tem um zigue-zague, que não existe. Ele foi colocado ali para dar a impressão de que esse candidato estava oscilando. O gráfico verdadeiro é o que está do lado direito. O próximo exemplo também foi publicado no mesmo jornal. Repara que o candidato que está em amarelo, ele tem durante 3 medições 23, só que dá a impressão de que ele está subindo. Tudo porque eles não quiseram dizer que o cara em vermelho tinha encostado nesse candidato. Descuido? Não. Má fé. Mas não é só no Brasil que tem essas coisas, não. Olha, por exemplo, esse caso na Espanha, em que o gráfico foi recortado para dar a impressão que os valores de Madrid não são só menores, mas insignificantes com relação aos demais. Outro caso na Espanha também é terrível. Repare que a diferença 0,3 está muito maior do que deveria ser. Afinal de contas, essas barras são perto de 40%. Como é que 0,3 podia ser aquilo tudo? Para finalizar, eu vou te mostrar um caso muito interessante. Repare que no primeiro gráfico as taxas de juros elas estão crescentes, é verdade, e estão crescendo sempre o mesmo valor, ou seja, errado não está. Porém, o percentual é tão pequeno, fiz até um exemplo aqui. Se você aplica R$10.000 a essa taxa que está aí, você vai ter apenas R$10.000,20. O segundo gráfico, que é feito numa escala maior, mostra que as taxas são praticamente iguais. Se o banco tivesse te oferecendo um empréstimo, ele ia mostrar o segundo gráfico. Se ele tivesse te propondo uma aplicação, ia mostrar o primeiro. Para finalizar mesmo, vamos olhar essa super armação da Apple, a poderosa Apple. Minha gente, a Apple fez aquilo que eu falei lá na frente. Ela é o verdinho, tem 19,5%. E ela colocou o dele na frente, mesmo tendo um maior lá atrás de 21,2%, para tentar dar uma valorizada no dele e menosprezar o outro. Ela não tentou enganar o 39, porque era gigante em comparação, mas o 21 ela fez menor. Eu falei que eu ia finalizar, mas eu não posso deixar de dar esse exemplo. Observe esse gráfico onde você tem o número de mortes causadas por arma de fogo. Repara que aparentemente esse número estaria diminuindo. Mas se você olhar bem, isso começou a mudar a partir de 2005, onde a Flórida promulgou uma lei onde as pessoas podiam reagir mesmo sem estarem sendo ameaçadas, apenas por estarem se sentindo ameaçadas. Repara que o eixo vertical está de cabeça para baixo. Essa é uma das maiores manipulações de gráfico que eu já vi, se não a maior. O gráfico correto, ele deveria estar ao contrário. O gráfico correto deveria estar como esse, onde a gente repara que a partir de 2005 houve um aumento, uma leve queda e depois um aumento que caracterizaria a tendência. Repara que o tempo está se deslocando corretamente e agora o número de mortes também.
Além de conhecimento matemático, a gente precisava saber o significado da lei. Não dá para viver numa bolha, né, gente? Entendeu o que é que eu desenho? Essa pergunta é muito lacradora, mas nem sempre a resposta é sim. Depende de como você desenha, depende de como você informa. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham aproveitado a aula. Até a próxima oportunidade. Grande abraço.